Gostaria muito de que você escutasse essa mensagem, a mensagem de hoje à noite, que é baseada em Tiago capítulo 5, versículo 1 a 11. Mas antes de ler Tiago 5, de 1 a 11, eu queria contar para vocês, eu ler para vocês uma história contada por Jesus Cristo. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro a seu lado. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história, ela tem tudo a ver com o texto que nós vamos estudar hoje em Tiago capítulo 5. A história de um homem rico que viveu a vida regaladamente, satisfazendo seus prazeres, e de um homem que sofreu durante a vida a carência, a pobreza, uma pobreza, na verdade, uma miséria. Uma miséria. No entanto, havia temor no coração daquele pobre chamado Lázaro. E havia desprezo por Deus daquele homem rico. E então o destino deles foi completamente diferente. Enquanto o pobre foi consolado na eternidade, o rico passou a eternidade em sofrimento. Quem escreveu essa carta, vocês sabem bem que foi o irmão de Jesus. E eu posso imaginar que Tiago conviveu e ouviu muitos dos sermões que Jesus pregou. Mas também era um homem profundamente conhecedor do Velho Testamento. Ele conhecia as leis, conhecia que os profetas haviam escrito, e não só isso, um homem que conhecia também o Sermão do Monte, ou os ensinos de Jesus expostos no Monte das Oliveiras. E ele, quando ele se converteu junto com aquele grupo de judeus que estavam lá em Jerusalém celebrando o Pentecostes, e após uma pregação de Pedro, muitos vieram a se converter, e depois outros judeus vieram a se converter, conversão diversa de judeus. E naquele primeiro momento, o povo de Israel que se convertia, continuava se encontrando nas sinagogas. Não havia um culto, ou melhor dizendo, não haviam igrejas cristãs naquela época. Eles celebravam em conjunto com os judeus. Então, no mesmo lugar, haviam aqueles que criam no Messias e aqueles que não criam no Messias, cultuando a Deus, dentro da mesma sinagoga. E vocês sabem, no livro de Atos, o apóstolo Paulo, quando saiu pregando, ele saía de sinagoga em sinagoga ensinando. Então, era comum haver, nesse primeiro momento da história do cristianismo, encontros, cultos nas sinagogas, em que vinha um rabino e falava a respeito da Torá, que falava a respeito dos profetas, e depois vinham um apóstolo, ou mesmo um dos discípulos de Jesus, e também falava a respeito de Jesus na mesma sinagoga.
Quando Tiago escreve essa carta, ele escreve especificamente as 12 tribos de Israel. Ele escreve para israelitas. E quando ele escreve as 12 tribos de Israel, é um texto que vai se espalhar por diversas cidades e que serão lidos nas sinagogas. Cartas de Tiago, o irmão do próprio Jesus, sendo lido em todas as sinagogas. E ao chegar ali, eles percebem como Deus quer, através daquelas cartas, confrontar. O propósito é confrontar. Cada pessoa que está lendo aquela carta ou ouvindo aquela carta a respeito da coerência da sua fé, a sua fé realmente é genuína, ela faz sentido. Aquilo que você crê, você vive. E ela vai levar os irmãos a considerarem que as provações que eles estão passando, na verdade, são um teste para as convicções que eles possuem. Vocês de fato creem em Deus? Vocês creem no que a palavra do Senhor diz? Vocês creem na sabedoria do alto? Então vocês vão ter oportunidade de mostrar que creem na hora que vocês passarem por uma provação, quando vocês caírem do telhado, quando vocês pegarem Covid, quando vocês ficarem desempregados, quando vocês começarem a ganhar muito dinheiro, quando vocês puderem ter condições de fazer planejamentos, quando vocês estiverem conversando com pessoas que discordam de você, com pessoas que ofendem você, quando você tiver que ensinar a oportunidade de ensinar, em cada uma dessas oportunidades você será provado. E a grande intenção sua é que quando terminar essa provação, você olhe para trás, o próprio Deus olhe para você e bote o carimbo dizendo: eu aprovo aquilo que você acredita. Eu aprovo aquilo que você crê através daquilo que você fez, a maneira como você se comportou. E alguns princípios que foram levantados até aqui, eu precisava que você se lembrasse. Eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta de fato, que você fosse para o capítulo 1 de Tiago. E eu sei que isso não tem no slide, por isso você precisa da sua Bíblia. Porque quando você chega no capítulo 1, versículo 9, vai falar de irmãos de condição humilde, que devem se orgulhar quando eles se tornarem ricos. Da mesma forma, os que forem ricos devem se orgulhar quando se tornarem pobres. Porque independente de ser rico ou de se tornar pobre, eles possuem algo que é tão mais valioso que não importa o quanto que eles possuam de riqueza. É isso que diz o versículo 9 a 11. O que importa é que eles estão acumulando para a eternidade, porque essa vida passa como uma neblina. Se você for um pouco mais à frente, esses são ensinos que vão de fato influenciar o que nós vamos ensinar hoje. Se você for até o versículo 27 do capítulo 1, você vai perceber uma orientação a respeito de uma religião verdadeira que inclui se importar com as pessoas que são mais frágeis. Pessoas que precisam de ajuda, os viúvos, os órfãos, dos quais nós devemos nos compadecer. E aí então, Deus, através de Tiago, vai dizer assim no capítulo 2 em diante. Ele diz: olha, se vocês de fato disserem que são seguidores, que são adoradores de Deus, particularmente vocês que estão aqui na sinagoga, que se preocupem em obedecer à lei, mas se vocês tratarem os ricos diferente da maneira como vocês tratam os pobres, dando privilégio para os ricos e menosprezando os pobres, vocês não cumprem a lei, porque uma das bases dessa lei é amar o próximo como a ti mesmo. E se você vê alguém que é pobre e você não socorre ele, a sua fé é inútil, porque a fé sem obras é morta. É isso que vai dizer no capítulo 2. Se você for um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, ele vai dizer que a forma, no versículo 13, que se você quer viver de uma forma sábia, a fonte da sua sabedoria tem que ser o alto. E aqui ele fala uma coisa interessante, que o mundo, a carne e o diabo, ele impulsiona você a uma sabedoria orgulhosa.
que valoriza você mesmo, em que seu ego é massageado, e isso você vai ouvir muito no tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque diz que a sabedoria deste mundo, ela é carnal e maligna, ou demoníaca, como você vê no versículo 15. Mas a sabedoria do alto, ela é basicamente humilde. E vai ser importante você considerar isso hoje. Porque o último princípio que eu quero lembrar para vocês, antes de continuar, está no capítulo 4, que foi exposto nos últimos 2 domingos. E nesse capítulo 4, o que nós aprendemos é que o que realmente nos satisfaz deve ser buscado com humildade do Senhor. É o Senhor que vai nos dar aquilo que realmente vai nos satisfazer. E nós não deveríamos lutar por nós mesmos. Nós não deveríamos usar nossas próprias forças para sermos satisfeitos. Isso foi exposto claramente aqui há 2 domingos atrás. E a gente, na verdade, precisa rejeitar esse orgulho que faz com que a gente brigue com as pessoas para ter aquilo que a gente quer. Meus queridos, hoje, nesses 11 versículos que nós vamos expor para os irmãos, a minha preocupação é mostrar que o sofrimento não é motivo para nós julgarmos as pessoas e nos queixarmos das pessoas. Mas o sofrimento é um motivo para nós nos alegrarmos. É impressionante isso, não? Por quê? Porque eles vão servir como um teste para os prêmios que serão dados àqueles que forem aprovados lá na eternidade. Aquilo que o pastor Marcelo passou de domingo para cá, permitiu que ele pudesse agir colocar em prática a fé que ele tinha, daquilo que ele já pregou várias vezes. Essa semana ele pôde viver isso, experimentar isso na vida dele. E quando Deus avaliou a maneira como o pastor Marcelo se comportou, isso acumulou prêmio, galardão, recompensa lá para a eternidade. Quando o pastor Marcelo chegar lá, o Senhor Deus vai chegar para ele e dizer assim: lembra de janeiro de 2021, quando eu permiti que você pegasse Covid e levei você até o hospital de Teresina? Lembra aquela noite escura na qual você perdeu a esperança da própria vida? Lembra como você respondeu para mim? De que você confiava em mim e aceitava o que eu decidi sobre sua vida? Esse galardão é por causa daquele dia. Quando a Raíza chegar lá na eternidade, o Senhor diz: Raíza, lembra quando você estava muito feliz que o Daniel estava nascendo? E lembra que logo depois que ele nasceu, eu mostrei para você que eu ia trazer uma prova para você, um teste para você, um contentamento. Eu queria saber se você era completamente satisfeito em mim, ou se você ficaria descontente. Lembra a tua resposta quando você mandou aquela mensagem para o pastor Dário, dizendo que estava satisfeita com aquilo que eu decidi fazer na tua vida? Pois bem, esse galardão é por causa daquele dia. Quando chegar um velhinho idoso de 74 anos lá no céu, lembra daquela queda que você levou, que eu não mandei você subir no telhado? Lembra daquela noite que você sentiu dores e não havia nenhum médico e nenhuma enfermeira no hospital para acudir você? Lembra quando seu filho chegou para você e disse que não tinha mais nada para fazer a não ser ter que aguentar a dor porque não havia quem lhe atendesse? Lembra quando você disse: não me importo, Deus não vai me deixar sofrer além do que eu posso suportar? Esse galardão é por causa daquele dia. Entende o que Tiago está dizendo aqui? Entende o que Deus está querendo nos ensinar? Como nós vamos nos comportar em cada provação que nós passamos no nosso dia a dia? Como nós vamos lidar com cada uma dessas coisas? E particularmente, uma pergunta mais complicada: como vamos lidar com o sofrimento? Como vamos lidar com o sofrimento? Vamos ler a carta de Tiago no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11.
Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Lembra do rico e Lázaro? Lembra do rico e Lázaro? Ok. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Palavra aos ricos. Mas e aos justos e aos irmãos? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor ouviu. E viram o fim, que o Senhor lhes pronunciou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deixe-me orar mais uma vez. Pai querido, eu peço ao Senhor um milagre. Eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a instruir o teu povo com o que está escrito aqui. Não nos deixe sair sem que o Espírito do Senhor faça uma obra tremenda no meu coração e no coração de cada um dos que ouvem aqui e onde essa mensagem chegar. Em nome de Jesus. Amém. 2 grandes conselhos sobre como devemos lidar com o sofrimento. 2 grandes conselhos. O primeiro conselho está no capítulo 4 e começou a ser exposto no domingo atrasado. Que é a ideia de que você deve deixar Deus avaliar e julgar as pessoas. Não é você quem vai fazer isso. Não é você que vai julgar e avaliar os seus filhos, ou criar uma forma de avaliar os seus filhos. Não é você que vai criar uma forma de avaliar os seus pais. Não é você que vai criar uma forma de avaliar os seus empregados, seu patrão. O governo. Não é você quem deve criar o padrão ou determinar como eles devem ser avaliados. Se eu tenho um princípio definido por Deus, ou um comportamento que Deus diz que é justo, e um outro inverso que ele diz que é pecado, eu posso avaliar o teu comportamento. Mais ou menos assim. Se a Bíblia diz que eu não devo mentir, e eu descobri que você mentiu contra mim, então eu posso julgar você, mas usando essa justiça de Deus. Dizendo, o que você fez foi pecado, porque a Bíblia diz que mentira é pecado. Mas as intenções, as motivações do coração, e nem definir o que é que vai ser certo e o que vai ser errado, eu tenho autoridade para fazer. Só quem pode fazer isso é Deus. E Deus o fará. Eu não preciso estabelecer a condenação para ninguém. Eu posso chegar para alguém e dizer para ela que o que ela fez foi errado? Posso. Se foi um comportamento claro, visível, que a Bíblia diz que é pecado, eu posso fazer esse julgamento. Mas não posso eu mesmo criar um julgamento novo, eu mesmo estabelecer um outro jeito, um outro critério para julgar. Deus diz, deixa essa parte comigo. Eu é que sou o único legislador e o único juiz para fazer isso aí. Essa não é atribuição sua.
E aí então Deus vai nos orientar a deixar a decisão sobre esse critério e a maneira como vai ser punido com ele. Isso está no capítulo 4, versículo 11 e 12. Se você continuar a leitura, você vai perceber assim, que Deus vai julgar aqueles que são pretensiosos. Aqueles que dizem assim, hoje ou amanhã eu vou para esta ou para aquela cidade, vou fazer negócios e vou ter lucro. Isso é pretensão, porque ele faltou incluir uma cláusula muito importante, uma frase preciosa. Qual é a frase? Se Deus quiser. E se ele não incluiu essa ideia na sua cabeça, ele vai ser julgado. Por quem? Por Deus. Deus o julgará. E a maneira como Tiago se expressa, tanto no capítulo 4, versículo 13 a 17, quanto no capítulo 5, versículo de 1 a 6, é muito semelhante à linguagem que os profetas de juízo falavam lá no Velho Testamento. Os profetas se levantavam e diziam, assim diz o Senhor, ouça Moabe, ouça Babilônia, vocês que foram usados por mim para punir o meu povo, vocês tiveram um comportamento que eu reprovo e eu vou punir vocês também. Aquela mesma linguagem, Tiago está usando aqui. E está dizendo assim, vocês que fazem planejamentos e na cabeça de vocês não inclui, se Deus quiser. Eu vou julgar e eu vou condenar você. Por que Deus fez questão de que isso fosse incluído na carta de Tiago? Porque aqueles irmãos precisavam saber que eles não precisavam julgar. Eles não precisavam dar um jeito de fazer justiça com aqueles arrogantes que queriam dominar a agenda, dominar a vida dos que eram mais fracos. Não, vocês não precisam se preocupar com isso. E eu vou dizer aqui na frente de vocês, porque no meio de vocês tem pessoas que são assim. E eu quero dizer para vocês, eu vou condenar vocês. E não só isso, no versículo 1 a 6 do capítulo 1, ele vai condenar um outro grupo, que é o grupo dos avarentos, daqueles que amam o dinheiro. E por que Deus vai julgar? Que atitudes desses ricos são condenáveis? Até porque eu devo dizer que esse texto vai elogiar Jó. E uma das coisas que a gente sabe sobre Jó é que ele era rico. Ele tinha bastante dinheiro. Uma outra pessoa que tinha bastante dinheiro no Novo Testamento era Mateus. Deus o salvou. E Deus o chamou sendo rico. Uma outra pessoa que tinha bastante dinheiro que se converteu foi Barnabé. Deus o salvou. E ele, na sua riqueza, pôde abençoar pessoas, mas ele era rico. Me parece que os ricos, ser rico não é problema. Mas existem atitudes nos ricos que levariam a classe a ser condenada. Dentro da classe, quem se comportasse dessa forma, com essas 4 características que nós temos aqui. E a primeira é a insensatez, ou a falta de sabedoria de amar uma coisa que é passageira, diante da volta de Cristo que estava em cima. Veja o que diz. Primeiro, olha o que diz o versículo 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Vocês percebem que o texto não está dando chance de arrependimento aqui? O texto já está dizendo, vocês ricos, os ricos que eu vou mencionar aqui, se preparem, porque a desgraça vem sobre sua vida. Já pensou uma profecia assim? Ei, varão, eis que te digo, vai vir desgraça para você. Sim, é isso que o texto está dizendo. Vocês são ricos, se prepara, porque vai vir desgraça para vocês. O ambiente aqui é de um julgamento, é de um tribunal. E nesse tribunal, o juiz, que é Deus, o único juiz e o único legislador está chegando assim, vocês que são ricos, se prepara, porque a punição, a sentença e a execução dessa sentença vai chegar para você. E aí o versículo 2 e 3 diz
Qual era um dos problemas deles? A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vê se você entende o que o texto está condenando. Ele diz assim, olha, vocês têm um monte de roupa aí guardado. O guarda-roupa de vocês está cheio de roupa. Sapato de tudo quanto é jeito. Calça de tudo quanto é marca. Vestido de tudo quanto é jeito. Um monte de blusa, um monte de camisa. Está cheio de roupa no guarda-roupa de vocês. E eu já olhei a despensa de vocês. Tem ouro, tem prata, tem um monte de coisa guardado lá. Vocês nem usam. Essa é a impressão que dá. Por quê? Porque essas coisas estão enferrujando. Vocês nem usam isso. Eu fico pensando se existem pessoas que têm uma certa quantidade de bens em casa, acumulado, que eles nem usam. Lá em casa eu estou preocupado com um simulador de caminhada. Na verdade, talvez, se fosse nesse tempo, Tiago tinha botado esteira, aqueles aparelhos de ginástica, no bolo aqui. Mas um monte de coisas que os caras tinham comprado, que estavam acumulando, que eles nem iam usar. Não havia um plano. Entenda bem, não é errado eu acumular quando eu tenho um plano para usar aquilo que eu estou guardando. Porque Provérbios diz que o tolo gasta tudo quanto tem, mas o sábio tem alguma coisa em depósito. Agora, ele não tem depósito simplesmente para ostentar o que tem em depósito. Ele tem um plano para aquilo que está guardado. Eu quero uma hora comprar a casa. Eu quero uma hora comprar o carro. E eu estou juntando meu dinheiro para fazer isso. Mas que não é um problema. O ouro e a prata estavam enferrujando. Ele simplesmente estava acumulando. E há duas coisas que chamam a atenção e que parecem ser um tribunal aqui. A primeira coisa é quando ele diz, no versículo 3, que a ferrugem desse material testemunhará contra vocês. De fato é um tribunal e os ricos estão sendo colocados no banco dos réus, dizendo assim, vocês vão acabar na miséria, na desgraça. Porque a ferrugem dos bens de vocês vão ser a testemunha que eu vou usar para dizer que vocês são culpados. Os irmãos que estavam sofrendo, naquele momento, eles podiam estar ouvindo, dizendo assim, sabe esse pessoal que faz você sofrer? Eu estou de olho neles. Você não precisa julgá-los, deixa que eu julgo. Você não precisa detoná-los, eu vou detonar eles. A própria ferrugem dos bens dele vão ser usados como testemunha. A segunda coisa que chama a atenção nesse texto é a última expressão, porque diz, vocês acumulam bens nestes últimos dias. A palavra nestes que está aí varia de uma versão para outra da Bíblia. Nem todas as versões vai aparecer a palavra nestes. Por quê? Porque essa expressão últimos dias que aparece no texto é uma referência à escatologia, ou seja, é como Deus estivesse dizendo, olha, Jesus volta amanhã. Vocês vão ouvir um pouquinho mais à frente, o juiz está às portas. Jesus volta logo. E como é que vocês, sabendo que Jesus pode aparecer a qualquer hora, vocês ficam acumulando bens e deixando esses bens se estragarem? Sabendo que tem um monte de gente que está precisando, muita gente está passando por necessidade, e você deixa os bens se acabarem? Nos últimos dias vocês fizeram isso. E não é inteligente, não é sábio você amar riquezas, amar dinheiro que é passageiro, diante do fato de que Cristo está voltando logo, logo. O segundo motivo é porque o amor ao dinheiro fazia com que eles rompessem com os valores morais. Eles sabiam que certas coisas eram corretas, mas por causa do desejo de ter mais dinheiro, eles terminavam passando por cima da consciência deles que diziam que certa coisa era errada e cometiam pecado e desobedeciam a Deus e não estavam nem aí. Nas palavras de Tiago, ele diz assim, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude.
está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: a gente havia combinado com vocês, lembra? O texto está sendo escrito para uma sinagoga. Dentro dessa sinagoga tem judeu lá dentro que conhece a lei. E a lei dizia o seguinte: você contrata o cara trabalha o dia para você, no final do dia você tem que dar um dinheiro para ele. Você não pode dizer, volte amanhã que eu te pago. A lei dizia expressamente, o trabalho de hoje tem que ser pago hoje. Não deixe para amanhã. E aí, quando um cara contratava um trabalhador, tinha uma cláusula implícita ali, num contrato implícito ali. É o que acho que alguns juristas aqui chamariam de contrato tácito. Tinha que fazer assim. O cara trabalhou, tinha que pagar no final do dia. Naquele tempo não tinha poupança, naquele tempo não tinha como pagar com cartão de crédito. Então o cara tinha que fazer isso. Mas eles defraudavam. É essa palavra literal que aparece lá. Defraudavam. Ou seja, o que eles prometiam, eles não davam para os trabalhadores. Por quê? Porque eles preferiam que o dinheiro estivesse no bolso deles do que no bolso dos empregados. Por amor ao dinheiro. O terceiro motivo, a terceira atitude que condenava os ricos, era que o amor ao dinheiro, essa avareza, tornava eles pessoas descontroladas atrás de prazer. Eu quero isso, eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou lá e vou pagar. Descontrolados. Os caras não se contentavam em comer num restaurante uma vez no mês. Todo dia estava lá comendo em restaurante, esbanjando uma comida elitizada, fazendo banquetes os mais diversos. Se fosse no nosso tempo, se o carro fosse no nosso tempo, se vocês têm 3, 4 carros na garagem, vocês só usam um. Vocês vivem luxuosamente, desfrutando de prazeres e se fartando de comida em dia de abate. Abate quer dizer churrasco. Um churrasco muito grande, assim. Tipo gaúcho, assim, sabe? Aquele buracão no chão, a vara atravessada e o boi rolando. E aí está dizendo, em dia de abate, de sacrifício de animais para assar e comer, vocês estão desfrutando de prazeres e vivendo luxuosamente. Sabe, é o cara que só para ter o luxo, ele vai comprar o celular mais caro. Só para desfrutar de prazer, ele vai comprar o mais caro. Só para desfrutar de prazer, ele vai comprar o carro mais caro. Só para desfrutar de prazer, ele vai comprar um monte de sapato que ele nem vai usar. Só para desfrutar de prazer. Eu decidi viver uma vida simples para ajudar outras pessoas a simplesmente viver. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do missionário que disse isso, trabalhando na Índia. Era um médico. E ele disse, eu decidi viver uma vida simples para ajudar outras pessoas simplesmente viver. Essa lição tão preciosa. E se você tem condição de fazer isso, viver luxuosamente aqui na terra, se você tem condição de ficar desfrutando de prazeres com o dinheiro que você tem, se você tem condições de ficar se fartando com comida em dia de abate por causa do dinheiro que você tem, cuidado, porque o amor ao dinheiro leva você a querer desfrutar de prazeres desordenados. O quarto motivo, a quarta atitude que condenava os ricos, era a exploração covarde de trabalhadores que eram justos e que, por serem justos, não se rebelavam contra seus patrões. Eram aqueles trabalhadores que diziam assim, esse aqui é besta. Você vai enrolar ele o tempo todinho. E o cara que era o trabalhador, que era temente a Deus, dizia assim, eu sei que estou sofrendo na mão desse cara, mas eu vou ficar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele no tempo dele me exalte. Vou me humilhar diante do Senhor, debaixo da mão desse patrão,
que não me paga o que é justo e às vezes deixa de me pagar. E eu não vou me rebelar contra ele. O justo fazia isso e o patrão olhava para esse justo e dizia assim, esse aqui eu sei que eu posso enrolar. O que o patrão não sabia é que tinha um Deus no céu que estava vendo aquilo ali. E que, como diz o primeiro versículo, o Senhor viria e traria desgraça para o patrão. Tem tantas lições preciosas aqui, queridos. Eu queria que você pensasse que a cultura brasileira é cheia dessa ideia de ganhar vantagem em cima do outro, né? Se eu tenho essas quatro atitudes, a insensatez de amar o que é passageiro diante da volta iminente de Jesus, o rompimento com valores morais, o amor ao dinheiro que leva você a um prazer descontrolado, a exploração covarde dos justos que não se rebelam. Se eu tenho essas quatro atitudes que, segundo as Escrituras, no versículo 1 a 6, vai levar Deus a avaliar essas pessoas e condenar esses ricos, que princípios preciosos, que lições preciosas poderíamos tirar daqui? Primeiro, essa cultura nossa, essa cultura brasileira de ficar sorrindo porque conseguiu vender ou comprar uma coisa muito barata e conseguiu vender muito caro. Ela é maligna. Essa cultura é brasileira e não é de Deus. A cultura do Senhor é: compre pelo valor justo e venda pelo valor justo. Estava conversando com um irmão. Ele disse assim, que um irmão aqui da igreja chegou para ele e falou, foi prestar um serviço para ele. E disse assim, quanto é o serviço, meu querido? Aí ele falou o valor. Esse irmão achou que o valor estava muito baixo, não fazia sentido. Ele disse, não, mas só isso? Ele disse, mas é o preço que eu faço para o senhor. Aí ele perguntou, e quanto é que você costuma cobrar dos outros? Ele disse, é tanto. Ele disse, tá bom. Ele pegou o dinheiro e deu tanto para ele. Esse é o valor justo. Se eu te pagar menos do que isso, eu vou estar pecando. Eu tenho que pagar aquilo que é justo. Essa é a atitude bíblica. Minha preocupação é fazer aquilo que é justo. Não ser como esses ricos. Eu não quero, Dário, ser condenado com esses ricos aí. Se o valor justo é esse o valor que eu vou pagar. Eu posso sim dizer, olha, na minha avaliação de mercado, há pessoas que cobram menos que você. Então eu não vou contratar o seu serviço, porque o seu serviço está acima do preço do mercado. Sim, eu posso fazer isso. Agora, eu me vangloriar, porque eu sei que uma pessoa cobra tanto, e que o valor justo é tanto, e eu paguei menos do que eu quero o valor justo. Isso não é do Senhor. O texto é muito claro em dizer que haviam pessoas que estavam enricando à custa da exploração dos mais fracos, daqueles que precisavam prestar o serviço. Agora, na pandemia, isso aconteceu demais. Como o serviço estava difícil, as pessoas iam ser contratadas, as pessoas baixavam o preço da prestação de serviço. Há um outro princípio, uma outra lição preciosa que eu aprendo aqui, é que a busca desenfreada por riquezas tem feito alguns desprezarem o reino de Deus. Valorizam tanto, amam tanto a riqueza, o dinheiro que podem ganhar, que dizem assim, olha, eu não estou tendo tempo para discipulado porque eu tenho um serviço para fazer. Eu não estou tendo tempo para ir para o culto, para ir para o encontro da célula, porque eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um emprego para fazer, para atender. Eu quero ganhar um pouquinho mais. Eu não posso fazer isso porque eu estou trabalhando um pouquinho mais. Eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Eu tenho que ganhar um pouco mais de dinheiro. Essa é a perspectiva de um cara que ama o dinheiro. Ele termina desprezando o reino por amor ao dinheiro. Entenda bem, Jesus deixou claro para os seus discípulos que dinheiro, ele estava no patamar de ídolo. Ou vocês vão servir a mim, ou vão servir a Mamon. Porque aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Um outro princípio outra lição é que os que exploram os outros, por amor às riquezas, serão condenados. Essa é mais uma lembrança. Diz, olha, não ache vantagem. Não ache vantagem do fato de você ter ganhado com um preço injusto, quando você comprou, vendeu ou tomou o serviço ou prestou o serviço.
Não conte vantagem, porque você vai ser condenado por isso. Eu estou vendo isso, o Senhor está dizendo aqui. Uma outra lição preciosa é que o amor às riquezas é uma fonte de diversos outros males. Se você perceber aqui, essas 4 coisas que foram ditas, essas 4 atitudes eram consequências de pessoas que amavam as riquezas. E amar a riqueza faz isso. Sabe quando alguns são pobres? E aí, quando chega o vizinho, está conversando com o vizinho, e aí ele descobre que o vizinho não tem o que almoçar. Ele tem pouca coisa em casa, mas ele vai lá e divide o que tem com o vizinho. Não tem problema. Come, onde come 2, come 3. Tem um negócio assim, não tem? Aí o cara começa a ganhar dinheiro. Aí ele não come mais em casa. Vai comer no shopping. Aí o cara lá senta do lado dele. Aí, então, o senhor faz lá seu pedido lá, aí você mesmo paga, aí depois você senta aqui. Então tenha cuidado, porque você começa a pecar só porque você ama o dinheiro. Um outro princípio, uma outra lição, uma pessoa sábia olha para as riquezas com desconfiança e não com paixão. Cada vez que alguém chegar assim, cada vez que o patrão chegar para vocês assim, olha, eu vou dobrar o teu salário, você é um empregado muito bom, vou dobrar o teu salário. Se o teu coração ficar empolgado, não é que seja errado, você não é que, meu pai, se eu pequei, fiquei feliz porque aumentou meu salário. Não, não é isso, isso aí não é pecado, você ficar feliz porque você ganha mais. Não estou dizendo para você ficar triste que você está ganhando mais, ou dizer assim, em nome de Jesus eu repreendo esse aumento. Não estou dizendo isso para você. Você pode sim, pode ficar feliz que o aumento chegou. O problema é que junto com sua felicidade tem que acender o pavio da desconfiança. Espera aí, o meu coração está recebendo esse aumento como uma bênção do Senhor e eu já estou planejando como é que eu vou usar esse aumento para glorificar a Deus? Ou eu só estou pensando agora no meu guarda-roupa que vai ter que ser maior porque vai ter mais roupa? Ou eu só estou pensando que agora eu tenho que aumentar a garagem que eu vou comprar um outro carro para o cachorro lá de casa? Eu sei, você, pai que tem um filho de 18 anos, eu não estou falando dele. O último princípio, ou lição, é que nós seremos testados contra a avareza. Nós, cristãos, vamos ser testados contra a avareza. Todos nós que temos a oportunidade de ganhar mais, de ter mais dinheiro em nosso bolso, em nossa conta, nós vamos ser tentados em relação ao amor, ao dinheiro. Eu louvo ao Senhor pela vida de alguns irmãos que decidiram cuidar de uma irmã carente que não tinha como suprir seu próprio sustento. E a célula se juntou, a irmã, ela não consegue enxergar. Na verdade, ela não enxerga, não é desde que nasceu. Ela contraiu uma doença já depois de adulta e ela não consegue enxergar. E ela não conseguiu ainda se adaptar à vida de alguém que consegue trabalhar com essa deficiência. Sabe o que é fossa estourada? Casa por cair? Contas de energia e água atrasados? Medicações caríssimas para tomar? O pessoal da célula disse, não, pera bem, é nós aqui, ó. É nós. Nós vamos aqui fazer vaquinha para pagar a conta, vamos fazer vaquinha para ajeitar lá a fossa, vamos fazer uma reformazinha aqui na casa, criar condições. Você lembra de um celular que foi comprado para uma irmã que não via? Que rodou aí nos grupos da igreja? Sabe o que é, queridos? São pessoas que não amam o dinheiro, é isso mesmo, que não amam o dinheiro mais do que seus irmãos. Eles amam seus irmãos mais do que amam o dinheiro. E você talvez seja a pessoa que esteja sofrendo isso. Sofrendo com pessoas que tentam controlar a sua vida. Sofrendo com pessoas que exploram você. Pessoas que têm muito dinheiro e terminam explorando você. Você está sofrendo na mão do seu patrão, que não lhe paga aquilo que é justo e nem lhe paga quando você tem direito de receber. Atrasa o seu salário. Talvez esteja sofrendo. Como você deveria lidar
com o sofrimento. Primeira coisa, não detona o teu patrão. Deixa Deus resolver o problema com o seu patrão. Deixa Deus avaliar e julgar. Mas tem um segundo conselho. Tenha paciência. Jesus está voltando. E aqui eu tenho uma frase que eu não lembro se eu já tinha pensado a respeito disso, como eu estou pensando agora. Porque assim, você já viu alguém dizer assim, calma, isso vai passar? Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você já viu isso nos programas de televisão, nos filmes? Calma, isso vai passar. Vai passar. E está certo. E se estiver falando com um crente, está certo. Quando é que vai passar? Quando Jesus voltar. Não tem promessa aqui para dizer assim, olha, calma, que na semana que vem acaba o teu sofrimento. Não tem uma promessa aqui, calma, que quando você chegar nos teus 30 anos, que tu arrumar um marido, uma esposa, acaba teu sofrimento. Calma, calma, quando você estiver casado, você vai ter seu filho. Aí vai acabar teu sofrimento. Em alguns casos, tem até aumentado. Calma, calma, isso logo vai passar. É verdade, a declaração está correta. Isso logo vai passar. Logo quando? Quando Jesus voltar. O texto, o versículo 7, é muito claro quando ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como é que o agricultor faz, é o que o versículo 8 vai dizer. Digo, versículo 7. Como o agricultor, ele espera, ele tem que aguardar que a terra produza a colheita preciosa. E ele vai ter que esperar com paciência até vir a chuva de outono e da primavera. Quando virão as chuvas de outono e da primavera dos cristãos, daqueles que são discípulos de Jesus? Elas virão quando Jesus voltar. Até lá, calma, você está plantando hoje, ainda não é tempo de colher. Eu sei que você já ouviu na televisão que a colheita ia chegar logo. Que você tinha que semear. E aí você já ia colher. Calma. A colheita não é essa. A colheita é lá depois. É na eternidade. Quando você se encontrar com o Senhor. Ah, aquele momento. Aquela colheita vai ser especial. Então, por que você precisa ser paciente? Porque existe um tempo em que o seu sofrimento vai ser compensado. Eu estou falando se você é Lázaro. Não estou falando se você é o rico. Estou falando se você é Lázaro. Calma. O teu tempo de sofrimento vai ser compensado. Nas palavras do apóstolo Paulo. Porque os sofrimentos momentâneos, breves e momentâneos que nós estamos passando, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada no dia de Cristo Jesus. Sim, vai chegar o tempo da colheita. Há um tempo. É verdade, isso vai passar. Isso vai passar. Mas quando breve Jesus voltar. Sabe qual é uma das minhas preocupações quando alguém diz, alguém que está sofrendo, fica pedindo logo para que o sofrimento passe? Ou fica esperando, ansioso para que esse sofrimento passe? É que uma das consequências disso é uma vida de depressão, de desânimo, é uma vida de tristeza, porque na cabeça dessa pessoa, a felicidade dela dependeria de algo que acontecesse hoje. Na cabeça dela não dá para esperar pela volta de Jesus. A volta de Jesus não é aquilo que eu estou querendo. O que eu estou querendo é pagar minhas contas. O que eu estou querendo é sair dessa cama do hospital. O que eu estou querendo é poder ver logo meu filho livre das drogas. O que eu estou querendo é que meu marido pare de me trair. Eu não estou querendo que Jesus volte. Negócio de maranata. Meu negócio é isso aqui. É isso aqui que eu estou querendo. Maranata não mata a fome. Ora vem, Senhor Jesus, não paga a conta. E essa mentalidade, esse tipo de ideia, que é terrena, carnal e maligna, uma sabedoria deste mundo, traz como consequência as pessoas que estão desesperadas e querendo se matar. Porque qual é a esperança delas? É aquilo que elas podem ganhar agora.
É o marido, é a esposa com quem eles podem casar agora. É o filho que devem ter agora. É o sonho do emprego ou do aumento de salário. É o concurso. E o Senhor disse, por que vocês não desejam a minha volta? Tanto quanto vocês desejam essas coisas. Aliás, mais do que vocês desejam essas coisas. Porque se vocês não esperam a minha volta, sabe quando é que vocês vão ser felizes? Quando o sofrimento passar. Esse sofrimento passar. Só que ele só vai passar quando eu voltar. Porque no mundo tereis aflições. Sabe a grande mudança que precisa ter? Eu preciso começar a desejar que Jesus volte. Eu preciso começar a desejar vê-lo. Eu preciso começar a desejar isso mais do que desejo qualquer outra coisa. Se você está começando a pensar assim, eu digo para você, isso logo vai passar. Você verá o Redentor. Você dirá exatamente como Jó. Quando estiver sofrendo, eu sei que o meu Redentor vive. E para mim é que isso importa. Para mim é isso que é importante. Eu sei que o meu Redentor vive. Então por que ser paciente? É porque tem um tempo para o sofrimento passar. E a melhor ilustração para isso é a vida de um lavrador. O segundo é que esses pecadores que estão fazendo você sofrer, essa esposa sem graça que está fazendo você sofrer, esse marido que está fazendo você sofrer, esse filho que faz você sofrer, esse patrão, esse vizinho do carro de som que faz você sofrer, eles serão julgados e condenados com o Senhor. Deixa Deus resolver o problema deles com eles. Se não precisa, usando as palavras do Senhor, irmãos, não fiquem se queixando uns dos outros. E pense numa vida sem graça. Irmão, como é que você está? É que Deus quer. Estou sofrendo, vai ter um vizinho que não tem que aguente. Vizinho, eu vou dormir, eu estou escutando tum na minha cabeça. E aí, meu querido, como é que está o trabalho? Terrível. Você não sabe quem é meu patrão. Meu querido, seu casamento. Ô, pastor, estou na prova. Estou na prova, que esse aqui é meu marido. Para, o Senhor disse, espera aí. Vocês estão se queixando do comportamento dos outros? Não, isso aí não. Isso é pecado. O pior é que a maneira como o Senhor fala, diz assim, olha, vocês têm que parar de se queixar do que as pessoas fazem, porque senão vocês é que serão julgados. Não é isso que o texto está dizendo? Tem que parar com isso aqui, senão ao invés deles serem julgados, aliás, eles serão de qualquer forma, vocês entram no balaio. Vocês vão para o mesmo saco e eu vou julgar vocês. Então sabe o que vocês fazem? Vocês param de reclamar dos outros e deixam eu cuido deles. E quanto a vocês lembrem que eu estou chegando. Eu estou voltando, Maranata. Eu estou chegando aí para pegar vocês. Isso deve ser suficiente para vocês. Qual é o terceiro motivo porque eu tenho que ser paciente? Porque se você não espera no Senhor, você realmente não é feliz. A única forma de você ser feliz é esperar pelo Senhor. E Ele pede para você dar uma olhada nos profetas. Nas palavras de Tiago, o que ele vai dizer é o seguinte. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor. Vê como o Tiago tem uma mentalidade de Velho Testamento, né? Como ele fica olhando todo o tempo para o Velho Testamento. Como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês fazem, nós consideramos felizes aqueles que se mostraram perseverança. Veja o que os profetas fizeram. Os profetas, eles viveram debaixo de taca no Velho Testamento. Mas eles não queriam sair dali. Qual foi a vida boa que Elias teve? Saiu fugido do palácio de Acabe e foi morar no deserto para ser alimentado por corvo. E ali ele viveu assustado, com muito medo, debaixo de sofrimento. Ele foi comer comida feita por uma viúva pobre.
Sim, ele foi perseguido. Sim, ele passou por provações, por opressão. Ele foi perseguido pela Jezabel. Mas ele foi fiel ao Senhor até o fim. E Elias tornou-se a referência para os profetas do Velho Testamento. Foi fiel ao Senhor até o fim, independente do que estava sofrendo. E o que se dirá de outros profetas que tiveram que casar com mulheres adúlteras para poderem ensinar o que precisava viver? Alguns que não puderam sequer casar-se. Alguns que andavam nus. Sofreram sim, sofreram. Alguns deles foram mortos. Alguns deles morreram ao fio da espada, porque foram fiéis ao Senhor. Mas eles foram um exemplo para nós, exemplo de paciência no meio do sofrimento. Portanto, queridos, o outro motivo é porque somos realmente felizes quando a nossa expectativa está no Senhor. Eu queria tanto que isso se tornasse tão claro, meu Deus, no coração da tua igreja. Somos felizes quando as nossas expectativas estão no Senhor. Quando nossas expectativas estão no curso que a gente quer ser aprovado lá no Enem. Na faculdade para onde a gente quer ir lá no Enem. Com o emprego que a gente quer ter. Com o concurso que a gente quer ser aprovado. Com a mulher com que nós queremos namorar ou casar. Com o homem que queremos que seja o nosso futuro marido. Quando nossas expectativas são essas coisas, nós não somos realmente felizes. Mas quando nossa esperança é, eu estou vendo que a qualquer hora o meu Jesus vai aparecer e vai me chamar para morar com Ele. Sim, aí sim eu sou realmente feliz. O último motivo que o Senhor apresenta é que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E quem é o exemplo disso? Jó. E é interessante Jó ser um exemplo, porque eu falei a você voltar para o capítulo 1 e ler o versículo 9 a 11. Porque lá diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Isso tem alguma coisa a ver com Jó? Quando Jó era rico, ele era um homem temente a Deus? E quando ficou pobre, continuou temente a Deus. E voltou a ser rico de novo. E continuou temente a Deus. A Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou. Em nenhum momento Jó pecou. O grande lance que esse texto está mostrando é, olha para a vida de Jó e você vai perceber como ele foi um cara perseverante. É como se eu conseguisse ouvir a voz de Deus dizendo assim, quando você está no sofrimento, sabe? Quando você está indo tudo bem nos teus negócios, quando você conseguir um bom emprego, você está com um bom salário, quando você está conseguindo fazer um monte de serviço, o teu empreendimento está indo bem, você tem dinheiro e a conta está recheada e tal, e você vai ali, chega a hora de missões, eita, missões. Precisa comprar um celular, é 2.000, beleza. Oferta de missões, deixa eu orar primeiro. Estou sentindo 200 aqui. 200 não, vou fazer uma prova de fé, vai ser 300. Eu chegar lá, botar para arrebentar agora. Você não gastou tanto tempo orando na hora de comprar o celular? Na hora que foi para a oferta de missões, o negócio ficou... Espera aí, calma. Jó não era assim? Jó, quando ele tinha bastante, ele cuidava, ele abençoava. Ele se importava com os outros. Os seus filhos faziam festas cheias de porfias. E também cheia de iniquidade, cheia de imoralidade. E Jó estava diante do Senhor, clamando pela misericórdia a favor dos seus filhos. Sim, ele se importava com os outros. Jó era um homem temente a Deus. Só que chega um momento em que seu negócio não vai bem, aí vem uma pandemia, aí derruba você. Você que estava empregado já não está mais. Você que tem um empreendimento já não está vendendo tanto. Você começa a passar necessidade. E você havia tomado a decisão de que você ia ajudar no sustento de um missionário.
eu consigo ouvir a voz do Senhor e diz: calma, continua. Calma, continua. Eu sei que está difícil, mas não deixe de perseverar. Continua. Eu sei que antes você comia carne assada, comia patê de não sei o que e tal, de coisa, negócio. E agora está só no arroz com ovo. E no outro dia o arroz, a diferença é só porque um dia é assado ou frito, outro é cozido e tal, para variar. E você não aguenta mais ficar olhando para o cuscuz. O Senhor está dizendo: calma, calma. Está simples, eu sei. Está comendo simples, eu sei. Estava acostumado com um carro bom. E agora está lá no Chevetezinho 86. Não sei nem se ainda tem. Está lá, calma, calma, calma. Persevera. A coisa mais importante agora não é o que você perdeu. O mais importante agora é a sua fé. Não vacila na sua fé. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Não fica com a cara enfurnada no sofrimento. Ai, como está doendo. Ai, como está doendo. Assim, para de reclamar. Simplesmente chega para o Senhor e diz: Senhor, me sustenta. Porque está doendo de fato. Mas a minha preocupação agora é que no final, quando eu chegar no céu, o Senhor lembre desse dia, desse sofrimento. E disse assim: eu aprovei a fé que você teve naquele tempo. Eu aprovei a maneira como você agiu naquele dia. Lições preciosas, queridos. Se você crê que há um tempo de Deus para tudo, você vai ser capaz de esperar. Você vai poder esperar. Se você sabe que tem esse tempo, você é capaz de esperar. É ruim esperar quando você não sabe. Mas se você sabe que logo, logo Jesus vai voltar e vai pegar você, então você espera. Depois, nossas insatisfações não são porque não temos conseguido o que nós desejamos. Mas é porque queremos mesmo que não venha de Deus. Vocês conseguem entender isso? A sua insatisfação não é porque você não conseguiu o que você queria. É porque você queria tanto que nem se importava se Deus estava dando para você ou não. O melhor é você esperar o que Deus vai dar para você. Esse é o melhor. Para de ficar correndo. Você, mas não está dando certo. Meu pai não me dá o meu PlayStation. Calma, e se Deus não quiser dar o PlayStation para você? Se Deus quiser te dar outra coisa? Uma rodeira de borracha com um pedaço de pau para tu ficar rodando no meio da rua. E aí você vai dizer amém, graças a Deus. Isso é que eu quero, porque veio de Deus. Você vai ser feliz com aquilo ali. Você vai ser feliz com aquilo ali. Normalmente, as coisas que nós desejamos têm menos valor do que as coisas que Deus reserva para nós na eternidade. Normalmente é assim. As coisas que nós queremos, que nós corremos atrás, têm muito menos valor do que as coisas que Deus está reservando para nós na eternidade. Eu digo normalmente, porque é possível que haja no nosso meio pessoas que a coisa que mais desejam é ouvir do Senhor: Tu és meu filho amado em quem tenho um prazer. Pode ser que tenhamos pessoas aqui no nosso meio que a coisa que eles mais se alegram é pensar que eles conseguiram levar uma pessoa a Cristo Jesus. Fizeram discípulos de Cristo Jesus. Que a coisa que eles mais anseiam é o dia que vão estar diante do Senhor e o Senhor vai abençoá-los e vai recompensá-los por aquilo que eles fizeram. Tem gente que vive por causa disso. Tem gente, vocês podem acreditar, tem gente que para eles viver é Cristo e morrer é lucro. Tem gente que é constrangido por causa do amor de Deus de tal forma que quer eles vivam, quer eles morram, eles vão declarar: eu sou do Senhor. Você acredita? Tem gente que a coisa que mais alegra, o tesouro que eles mais querem, não enferruja nunca. Não enferruja nunca. Só vai acumulando e sendo guardado para ser entregue para ele lá na eternidade. Tem gente que é assim. Mas normalmente, as coisas que nós mais desejamos não estão ligadas à eternidade e não valem nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós.
Portanto, queria perguntar para vocês, ao considerar que Jesus pode voltar hoje, pensando que talvez hoje você não tenha tempo sequer de sair desse prédio, porque você vai ser arrebatado. O que muda nos seus planos para amanhã? Se você sabe que Jesus vai voltar hoje, o que você está planejando para amanhã? O que mudaria? Deixa eu melhorar a pergunta. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã à noite, o que você faria amanhã de manhã e amanhã à tarde? Me fizeram essa pergunta há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Cidário, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria hoje e amanhã de manhã e de tarde, até Jesus voltar? Eu dizia assim, eu ia sair pregando o evangelho para todo mundo, ia ligar para os meus amigos, olha, Jesus está voltando, se arrepende de crer em Jesus. E por que você não planejou para fazer de qualquer forma desse jeito aí? Não era para assim que a gente tem que viver? A gente não tem que viver olhando para a eternidade, sabendo que Jesus volta a qualquer hora. Então a minha pergunta é, o que mudaria seus planos se você sabe que Jesus vai voltar logo? Como você mudaria a sua lista de desejos para 2021? Ou talvez para o resto da sua vida? De acordo com esse ensino. A forma como você trata as pessoas que fazem você sofrer vai mudar depois do que você viu aqui. Seu marido que não lhe trata bem, seu patrão que não lhe trata bem, seus pais que não lhe tratam bem, seus filhos que não lhe tratam bem. A maneira que você vai tratá-los quando eles fizerem você sofrer vai mudar por causa desse texto, por causa desse ensino. O que fará quando as pessoas não derem para você as coisas e o tratamento que você quer? Como você vai tratá-las? Eu queria concluir lembrando para vocês a pergunta: como lidamos com o sofrimento? Deus está dizendo para nós 2 coisas. Primeiro, deixa que eu avalie e vou julgar as pessoas. Você não precisa se queixar delas, não precisa julgá-las, não precisa condená-las, não precisa querer aplicar a justiça na vida delas. Deixa que eu faço isso. Isso é melhor para você não sofrer. Segunda coisa, para você não sofrer, tenha paciência. Isso vai passar logo, porque logo Jesus virá. Lembra do rico e do Lázaro? O rico viveu o que Tiago descreveu no versículo 1 a 6. E ele ficou sofrendo as dores do fogo. E ele ficou pedindo para que Lázaro voltasse à terra e fosse avisar para os amigos dele, para os irmãos, para os cinco irmãos que ele tinha, para eles se arrependerem. Para eles se arrependerem. Porque onde ele estava sofria muito, era muita dor. E aí o que foi dito para ele foi: ninguém vai sair daqui e descer lá para contar nada. Eles têm a lei e os profetas. Se eles ouvirem o que está escrito aqui e se arrependerem, eles virão morar com Lázaro. Se não, ainda que eu mandasse, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos para contar para eles, não ia adiantar. Eles iam ficar com você aí no inferno. Olha, honestamente, eu tenho planejado minha vida para me encontrar com o Senhor. Eu não tenho planejado a minha vida para ir para o inferno. Eu não faço questão que minha alma vá viva a eternidade sem Ele. E por causa disso, me arrependi dos meus pecados, há muitos anos atrás. Entreguei minha vida para Jesus e decidi servi-lo. Já teve o tempo em que eu e a Arlene não sabíamos à tarde o que nós iríamos jantar. Não sabíamos. Naquele tempo, o que nós fizemos foi orar ao Senhor. E o Senhor proveu uma família que do nada, como diz os adolescentes, do nada, chegou lá com a coisa mais preciosa que um pobre pode querer ver na sua frente, quando está com fome. Cuscuz. Foi o cuscuz maravilhoso naquela noite. Foi um cuscuz gostoso. Passado o tempo, o Senhor me concedeu assumir um cargo público e que me deu uma vida confortável.
Assim como eu orei ao Senhor naquela quarta-feira antes de vir para o culto de oração. Eu não quero deixar de ser fiel ao Senhor. Só porque hoje Ele me abençoou com dinheiro, com bens. Eu quero ser fiel ao Senhor do mesmo jeito. Porque sabe, no dia do estalar de dedos, quando acontecer o arrebatamento, ou mesmo quando eu morrer, o primeiro rosto que eu quero viver é do meu Senhor. Eu gostaria que vocês estivessem lá comigo, vivendo a mesma realidade. Por isso, queridos, não deixe que o amor ao dinheiro confisque de você a oportunidade de morar com meu rei. Pelo contrário, mesmo que vocês tenham que sofrer a consequência de pessoas que exploram vocês, perseverem. Ele está chegando aí. Ele vai vir logo. Pai, muito obrigado. Eu espero o Senhor. Espero o Senhor. Vem logo, vem nos buscar. Vem nos levar, porque queremos ver a tua face. Queremos estar contigo. E como queremos ser aprovados pelo Senhor em tudo que fazemos, mesmo que tenhamos que sofrer, queremos ser aprovados pelo Senhor. Não nos deixa ser injustos e exploradores daqueles que têm menos do que nós. Não nos deixa ser apegado ou nos aproximar, nos apegar às pessoas simplesmente porque elas têm dinheiro, porque elas podem nos levar para comer no restaurante, porque elas podem dar presentes bons. Nem sei se elas vão para o céu, Pai. E se elas estiverem na lista daqueles que serão condenados com os ricos? Na verdade, eu quero o Senhor. E por causa do Senhor, eu quero estar junto com meus irmãos e até mesmo aqueles que são mais miseráveis, porque eu sei que eles são os que mais precisam de mim. Para amá-los, para cuidar deles, para ser generoso com eles. Ser generoso com missionários que decidiam que não iam correr atrás de dinheiro, mas iam correr pregando o Evangelho. Para ajudar no sustento deles. Ser generoso, ó Deus, para olhar para o teu reino e dizer: eu quero comprar Bíblias, quero comprar folhetos, eu quero comprar livros que edifiquem as pessoas para dar de presente para meus discípulos. Eu quero investir meu dinheiro naquilo que vai abençoar pessoas. Eu não quero ter um guarda-roupa cheio de coisas, eu não quero uma garagem cheia de carros. Eu não quero a casa cheia de TVs, com pontos de canais, diversos canais. Eu não preciso de um monte de canal de streaming, eu não preciso. Eu já tenho o Senhor. Me ajuda a ser como aquele médico, a viver uma vida simples, para ajudar outros simplesmente viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém.